Ora então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um consultório interativo aqui na Lamas TV. O meu nome é Hermínio Gaspar e hoje vamos falar exatamente de um tema super interessante, chamado 112. E para isso temos como convidados especiais, nada mais nada menos que os bombeiros do Concelho de Espinho, aqui ao lado, os nossos vizinhos, e temos também a minha cara amiga e colega Filipa Marques. Filipa, há um ano que a gente faz este programa, tivemos agora esta paragem nas férias. Fizemos uma paragenzinha só por causa das férias, mas regressámos em grande e principalmente logo no dia 1º de outubro. Ora, Filipa, queres apresentar então os nossos convidados? Pois bem, olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso consultório interativo. Como disse, fizemos de férias e o Gaspar disse bem. Em setembro, queríamos e já tínhamos então os convidados dos nossos bombeiros do Concelho de Espinho para fazer o programa, mas como sabem, circunstâncias fizeram com que não houvesse esta possibilidade, não é? E então, temos... Bem, deixámos ouvir um bocadinho a Filipa. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Já conseguimos ouvir, sim, senhora. Às vezes acontecem esses pequenos percalços. Podes continuar, Filipa. Boa. Continuando, então, eu queria dizer então como nós sabemos em setembro não houve a possibilidade, os nossos bombeiros estavam em uma azáfama e agora conseguimos então fazer o nosso consultório interativo com este tema que eu acho que é muito importante e que vai ajudar efetivamente as pessoas a entender o porquê da chamada e a importância da chamada 112. Por isso, tenho então dois bombeiros, tenho a minha colega, agradeço aceitarem o convite, bombeira voluntária Tatiana Moreira, e o nosso bombeiro profissional, o Diogo Coimbra, certo? Sim. São então os nossos bombeiros do Concelho de Espinho e então seria mais do que nunca, e antes de iniciarmos a temática, questionar no caso da Tatiana e o Diogo o porquê de ser bombeiro e o porquê de querer esta profissão, tanto como voluntária como profissional, o que é que vos mexeu aí dentro para poderem vir ajudar de forma comunitária, não é? Nossa comunidade. Começamos por... Pode ser a Tatiana. Agradecer aqui a oportunidade de divulgarmos um bocadinho de informação na comunidade importante. Relativamente à questão da estrada, dizer que eu como eu mais ou menos semelhante. Em termos para os infantes, entrei em 2017. E foi pelo interesse de fazer algo diferente e também que contribuísse um bocadinho para a comunidade e que andava a procurar aquilo que poderia fazer. E soube que existia a escola de infantes e cadetes, que vai para a idade, na altura, ainda não podia exercer, não é? Mas atividades e começar a aprender algumas coisas e que depois não iria permitir um percurso cá dentro e assim foi. Aos 18 anos fiz a escola de bombeiro e fui bombeira voluntária. Em 2016 fui para a bombeira profissional, estive até 2020 e atualmente estou novamente como voluntária. Aliás, portanto, estou como bombeiro especialista de apoio social, sendo em conta as minhas habilitações académicas também. E agora antes de mais, queria também agradecer o convite, tanto em meu nome como em nome do Corpo de Bombeiros. Eu neste momento estou a desempenhar funções de formação e instrução.
ou seja, neste momento estava tudo que é a formação interna e externa ao Corpo de Bombeiros. O meu percurso, assim como a Tatiana falou, é muito semelhante ao dela. Eu comecei em 2008, nos Institutos de Cadete. Na altura foi apenas um dos meus pais que era bombeiro. E comecei a ganhar gosto até que comecei a seguir a carreira profissional aqui. Após a recruta, fui promovido a bombeiro. Aos 18 anos, comecei no quadro profissional numa equipa de permanente. Para resumir, uma equipa para tudo que são as várias tecnologias de ocorrência. Durante 5 anos fiz parte dessas equipas e no ano passado, mais ou menos por esta altura, fiz com a formação de gestão. Aos 18 anos também comecei no quadro de instrutor do Corpo de Bombeiros, no sentido de tomar e poder instruir os bombeiros no quadro. Após isso, o tem sido sempre de ensino e cativar novos para a nossa instituição e aumentar a nossa capacidade para as missões que nos estão atribuídas. Sim, senhora. Ora, tivemos a Filipa que caiu, mas já voltou, já regressou. Filipa, estás com o microfone desligado. Convém ligares o microfone. Lá está. Já está, sim, senhora. Ora bem, já tivemos então a falar com o Diogo e com a Tatiana, não é? E agora, se calhar, vamos agora falar exatamente do tema que é chamadas 112. Estou. Ora bem, o que é importante aqui saber, que muitas pessoas não sabem. Eu vou fazer uma questãozinha, está bem? Aqui ao Gaspar, só para ver se sabe. Pode ser? Pode. Gaspar, chamada 112. Quando nós fazemos uma chamada para o 112, sabemos que é o número de emergência. Quem é que acha que atende do outro lado? Bem? Eu vou experimentar o Codu. Passa a palavra aos meus colegas. Então, quando nós falamos e ligamos para o 112, a primeira pessoa, neste caso, o primeiro grupo de pessoas que nos atende, quem é? É um agente da autoridade que vai inicialmente a chamada e depois é que vai fazer se continua com a chamada ou para adequar. Daí que inicialmente devemos dizer o que está a passar naquela situação, para poder continuar a contar com aquela pessoa ou que uma vez transferida, eventualmente para o. E este é um tema aliás, tudo começa quando nós detectamos a situação em que é necessário ajuda. De seguida vai ser desencadeada toda a resposta. E neste sentido, a chamada 112 é extremamente importante, na medida em que, se nós dermos todas as informações necessárias, vamos fazer com que os meios de socorro mais adequados cheguem ao local o mais rápido possível. E às vezes achamos que estamos a perder aqui algum tempo com as questões que são colocadas e que já vamos falar mais à frente, se tiverem interesse, eu acho que sim. Achamos que estamos a perder tempo, mas a verdade é que estamos a ganhar tempo, porque quanto mais informação relevante, obviamente, nós transmitirmos, melhor vai ser depois a resposta, porque vai permitir que quem está do outro lado consiga enviar os meios de socorro mais adequados para o local. E às vezes nós não temos noção, o civil, não é? A pessoa que está a fazer a chamada, pode não ter noção para aquela situação quais os meios de socorro é que são necessários. Pode pensar que é só necessário, por exemplo, uma ambulância de socorro, mas são necessários outros meios. E daí que é importante
toda esta questão. Só aqui uma informação, pois é, errou. Está a ver? Toda a gente pensa, e isto é algo que eu reparo, não é, no dia-a-dia, que a chamada vai diretamente aos bombeiros e não é verdade, ok? É importante nós percebermos que realmente ligamos primeiro para um agente e depois o próprio agente que direciona consoante a informação, não é, que nós damos. Sabemos perfeitamente que a chamada 112 não é meramente, como por exemplo, bombeiros para incêndios, certo? Sim, Tatiana? A verdade é que nós podemos ligar 112 para diversas situações, ou seja, quando precisamos de ajuda, efetivamente, e se for, por exemplo, uma situação de doença súbita em que alguém se está a sentir mal, uma dor no peito, por exemplo, ou alguém que sofreu uma queda, mas não só. Ou seja, podemos ligar por uma situação de agressão, uma situação de um incêndio rural, que tivemos essa situação recentemente, uma situação de um incêndio estrutural numa casa, um industrial, numa fábrica, um acidente de viação. E por isso é que é importante, quando nós ligamos 112, descrevermos logo de imediato aquilo que está a acontecer, ou seja, um incêndio numa casa, por exemplo, para depois então ser encaminhado. Se for alguém que precisa de ajuda, de uma ambulância, por exemplo, que está com uma dor no peito, descrever logo essa situação e aí sim a chamada vai ser transferida para o CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Por exemplo, já agora, Tatiana e Diogo, em questão, por exemplo, de roubo, também ligamos no 112. Exatamente, ou seja, para acionamento, por exemplo, os meios que podem ser acionados podem ser, por exemplo, bombeiros, agentes da autoridade, não é? Situações neste caso de roubo, também podem ser acionados meios INEMA, situações, por exemplo, no mar, a polícia marítima, ou seja, é a partir daí que vai ser desencadeada toda a resposta com todos estes operacionais. Isto porque, se me permitem, basicamente eu noto isso e noto realmente no meu dia-a-dia, que não é trabalho com o público em questão, que realmente as pessoas não têm consciência que ao ligar, ou seja, pensam logo que estão a falar com um profissional de saúde ou que estão a falar com um bombeiro e não é assim, ou seja, o próprio agente tem que perceber, lá está, tudo isto que a colega Tatiana disse, para depois direcionar, ou seja, isto é uma linha que direciona determinadas linhas, o CODU, como a Tatiana disse muito bem, para situações de saúde, não é? Por exemplo, como um infarto, como uma dor, alguma situação, um desmaio, ok? Mas temos também esta situação que se realmente um roubo, ou um assalto, ou uma violação, o que quer que seja, também tem que ser discriminado e depois orientado, ou seja, o próprio agente que atende é que orienta e é por isso que é muito importante vocês darem, ou seja, darem a conhecer o máximo de informação possível para que, se for necessário, como a Tatiana disse, sair nestes casos, os transportes, não é? Necessários para a mesma, certo? Corrijam? Está certo, está certo. E, para além disto, é importante, então, para que depois toda a resposta possa ser desencadeada, informar o que é que está a acontecer. É importante que a informação... A verdade é que nunca pensamos muito sobre isto, mas eu desafio um bocadinho as pessoas, eventualmente em casa, às vezes a terem um monólogo e a pensarem para elas próprias como é que poderiam fazer uma chamada 112, porque na realidade isto a qualquer momento, e se calhar eu arriscaria a dizer que todos nós já passamos por essa situação, ou com um familiar, uma pessoa conhecida, ou na rua, em que passamos e alguém estava a precisar de ajuda. E depois, se nós tivermos uma chamada, um discurso estruturado, tudo isto vai ser muito mais célere, porque vamos ter a informação a transmitir vai ser diferente e, além disto, já vamos saber que informação recolher antes de ligarmos 112. E enquanto nos estão a colocar as questões, nós aí já vamos estar a responder por antecipação, porque já sabemos mais ou menos o que é que devemos de responder e o que é que devemos, acima de tudo, transmitir.
porque mesmo com este treino, a verdade é que vai ser, nós estamos perante uma pessoa, vamos imaginar que há alguém que se está a sentir mal, que está a precisar de ajuda, estamos perante uma situação anormal na nossa vida e isto por si só vai nos causar aqui stress, vai nos causar desconforto, porque estamos a ver alguém provavelmente que gostamos e que nos é querido, se for um familiar, por exemplo, e isso vai nos causar desconforto, vai nos causar stress. Por si só, já vai aqui enviesar um bocadinho toda a nossa postura. Se nós não tivermos esta chamada estruturada e treino ainda mais tempo, vamos estar aqui a perder e a dificultar um bocadinho o socorro, não é? E não é isso que nós queremos, daí que é importante nós transmitirmos logo o que é que está a acontecer, ou seja, se alguém caiu, que teve um Por acidente. exemplo, Tatiana, alguns pontos base que as pessoas tenham ou que ficam com a noção que é importante dizer, lá está, o sexo, o feminino, o masculino, não sei se isso é importante. Quais são os pontos para vocês que estão mais na área que possam ser mais importantes ser transmitidos? Porque efetivamente fala-se que liguem para o 112, mas depois um civil ou qualquer outra pessoa perante uma situação não é, de stress e de trauma, muitas das vezes, depois não consegue pensar, não é, de forma clara. Mas pelo menos alguns pontos que possam ser essenciais para direcionar melhor. Não sei se alguns pontinhos que possa realmente ser essencial para vocês e que vos diga realmente a dinâmica e para que as pessoas entendam e percebam realmente quando fizerem essa chamada ou tiverem que efetuar essa chamada, esses pontos estarem ali precisos. Alguma orientação, alguns pontos, ou a conversa vai fluindo? Como eu estava a dizer, é importante já existir aqui um bocadinho essa estruturação na nossa cabeça, não é? Porque, lá está, como eu disse, já sabemos que informação vamos recolher antes de iniciar a chamada e por isso quando iniciamos a chamada, ou seja, ligamos 112, vão atender-nos. Se, por exemplo, for uma situação de acionamento de uma ambulância, por exemplo, de alguém que se está a sentir mal, ou que caiu, vamos aguardar, vamos dizer o que é que está a acontecer e vamos dar um compasso de espera para perceber se a chamada nos é transferida. Mas isso vamos receber também as indicações do outro lado. A chamada sendo transferida, então vamos dar seguimento à chamada e descrever o que é que está a acontecer, ou seja, o que é que vemos. Se a pessoa está com uma hemorragia, se caiu, o que é que está a acontecer com aquela pessoa, se responde, se não responde, isto é muito importante, ou seja, perceber se a pessoa está consciente ou se está inconsciente, ou seja, nós chamamos a pessoa e a pessoa não nos dá qualquer resposta, por exemplo. Isto é importante, é de extrema importância nós transmitirmos isto. Para além disto, dizer a localização exata de onde nós estamos, ou seja, a morada, e se possível pontos de referência, por exemplo, aqui no Concelho de Espinho, acredito que não seja o único sítio, existem várias ruas com o mesmo nome, por isso é importante dizer também a freguesia, por exemplo, Rua da Igreja, Rua 25 de Abril, Rua do Cruzeiro, existem muitas, então é importante especificarmos o máximo possível e depois as ruas, para além disso também, muitas vezes são grandes, não é? E se houver um café, uma fábrica, uma padaria ali próximo... Um número de porta que seja visível da rua, tudo isso são pontos de referência que para nós, ou neste caso para o CODU, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o que seja, são tudo pontos que acabam por evidenciar muito melhor o local onde aquela ocorrência está a acontecer e que depois, por si só, facilita principalmente os meios de socorro que se tiverem já o conhecimento de qual é que é aquele ponto de referência, acabam por nem precisar de saber qual é que é a rua, porque já sabem o caminho para esse local. Para além disso, Boa. também... Isso é pertinente e ainda bem que vocês dizem o ponto de referência, porque realmente, se calhar até é mais fácil do que pelas ruas, não é? Porque os bombeiros andam na rua, conhecem muitos pontos de referência, é mais fácil, não é? Os bombeiros se perceberem e então acho que é algo que às vezes para nós civis nos ultrapassa, não é? Estamos na rua X, mas não, olha, estou perto do café ou da fábrica, ou em frente à fábrica e vocês automaticamente já estão a disponibilizar os meios para o local, não é? E ser o mais rápido possível. Fora isso, eu acho que também é muito importante e frisar novamente o que a Tatiana disse,
a situação de consciência, ou seja, se a pessoa responde, se a pessoa não responde, não é? Se está realmente a sangue, se tem alguma hemorragia, ou seja, se sangue visível, a zona, se for possível, ou seja, o máximo de informação, se é um homem, se não é a idade, não sei se é uma pessoa de mais de idade, não sei se isso vos faz tanta diferença ou não, mas se calhar penso eu, encontrar um desconhecido e dizer, olha, encontrei um senhor de uma idade avançada, estou aqui, não é? É basicamente, estou aqui a enfrentar a câmara de espinho, e ele está caído, não responde, não tem hemorragia, mas não responde. Será dentro disto? Sim, aquilo que não tem não precisamos de estar a referir, ou seja, precisamos sim de estar a referir tudo o que é anormal, o que nos faz pedir a ajuda. Também o sexo da pessoa é importante, se conseguirmos perceber, o número de pessoas envolvidas e a idade aproximada. Isto também depois pode ajudar a desencadear, a acionar meios de socorro específicos, dependendo depois de uma série de questões, que isso depois diz respeito ao CODU, mas tudo isto é importante. Para além disto, também, a caminho do local, isto depois permite-nos, nós temos protocolos de atuação e uma das coisas que acontece é, a caminho do local, nós irmos fazendo aqui as considerações a caminho do local, ou seja, face ao pedido de socorro que nos é feito e os dados que nós temos, também irmos em equipa a pensarmos em possíveis cenários. E quanto mais informação nós tivermos, melhor vai ser, porque já vamos ter aqui uma série de cenários, ou vamos conseguir ir restringindo mais os cenários. Imaginando, se nos disserem que é mal-estar, uma dor de barriga, por exemplo, numa mulher, podemos de imediato suspeitar de várias coisas, nomeadamente de uma gravidez, por exemplo. Embora essa informação não seja transmitida, por exemplo, se for um homem já poderá estar descartada essa possibilidade. E por isso, quanto mais informação nos for transmitida, melhor será, porque vamos conseguir quer acionar os meios de socorro mais adequados, quer também aqui direcionar mais a nossa resposta. Além disto, também é importante as queixas e alterações que vemos na pessoa, ou seja, se a pessoa não responde, como já tinha dito, se a pessoa está pálida, se a pessoa está suada, por exemplo, e aquilo que a própria pessoa refere, não é? Se a pessoa falar connosco, aquilo que a pessoa nos está a transmitir, porque há coisas que nós conseguimos ver e outras que não, então por isso é importante nós transmitirmos essas informações. Além disto, muitas vezes o que acontece também é que, e chamava aqui a atenção, se for, por exemplo, uma situação num local público, por exemplo, num café, num restaurante, é normal, ou até na rua, é normal que se acumulem pessoas, e muitas vezes a questão do ruído, ou seja, se for possível, recolher a informação e pedir às pessoas que estejam em silêncio ou afastar-se ligeiramente, mas mantendo o contacto visual com a pessoa que está a precisar de ajuda. E aguardar sempre as orientações de quem está do outro lado. Ou seja, em algumas situações as pessoas ficam estressadas, acabam por dizer a informação que acham relevante e não aguardam que lhes seja dito para desligarem a chamada. E depois há a informação que não foi recolhida e a pessoa nem sequer se apercebeu que não disse, por exemplo, a morada. E isto é importante. Outra questão também importante é a pessoa que liga o 112 manter-se com o telemóvel por perto, porque por algum motivo pode ser necessário validar alguma informação, voltar a fazer uma contrachamada para confirmar, por exemplo, a morada. E ainda na questão da morada, voltando aqui atrás um bocadinho, se for, por exemplo, numa casa, se tivermos alguém que possa ir à porta de casa, dar indicação aos bombeiros de que é ali, vai facilitar também e evitar que depois tenha que estar ali a tocar à campainha e perder um bocadinho de tempo, mas quando alguém precisa de ajuda, a verdade é que todos os minutos contam, aliás, segundos, daí que com estas pequeninas coisas vamos aqui ganhando imenso tempo e às vezes não temos noção disto. Sim, e aqui como a Tatiana falou, uma das coisas que o exemplo até aqui Espinho acaba por ser um bom exemplo no que toca a isso. Nós temos bastantes ruas e, como vocês sabem, nomeadas por números, em que nelas a questão, por exemplo, do ponto de referência é o suficiente para nós sabermos se é da parte de baixo da rua ou da parte de cima, se é o suficiente para sabermos se temos que nos dirigir
até ao extremo da cidade para entrar nessa rua, ou se temos que ir para outra ponta para poder entrar. O fator de termos o contacto, neste caso o nosso telemóvel sempre disponível, acaba por ser muito importante, porque os bombeiros, tendo dificuldade na chegada ao local, ou se, por exemplo, passarem pela rua e não verificarem nada, o nosso procedimento é de ligar com o CODU. Nós temos forma direta de contactar o CODU, contactamos e o CODU faz contra-chamada com quem ligou para os serviços de emergência. A partir daí, nós iremos estar em contacto com a pessoa e a pessoa já consegue explicar-nos devidamente para onde é que nos devemos dirigir. Eu já tive situações, se calhar a Tatiana também já passou pelo mesmo, porque existe um município chamado Espinho, mas em Braga, e eu já tive situações em que, por o nome da rua ser exatamente igual, aconteceu nós em Espinho, aqui no distrito de Aveiro, sermos acionados. No entanto, como a pessoa não disse que era do distrito de Braga, nós estávamos numa rua e não havia nada nessa rua. Só na contrachamada é que foi possível de perceber essa situação. É um bom exemplo, nunca tinha pensado nisso, lá está, porque nós realmente nunca pensamos, só quando surge é que se pensa, e às vezes até criticamos, isto é válido, criticamos, então vou fazer muitas perguntas e a gente quer é socorrer. Ok, o que eu retirei é, não desliguem a chamada até que digam para desligar, certo? Não desligamos nunca a chamada, e se for necessário então estar com o telemóvel, certo, para depois, se os bombeiros quiserem ligar diretamente para nós, tem que ligar para o CODU e do CODU para nós, ou seja, isto não é uma ligação direta, ou seja, tem que passar por outras entidades e então é importante realmente nós passarmos o máximo de informação e estar perto do telefone e não desligar a chamada até que nos digam, certo? Exatamente. É isso mesmo. Ora bem, eu só queria interromper um bocadinho, porque o pessoal está a participar. E é o seguinte, queria deixar aqui, temos o Pedro Catita, que costuma participar no programa até do desporto, está a desejar boa noite a todos, num bom programa, também a ele muito boa noite. Dizer que quem está a assistir ao programa também pode participar no programa, como é que o pode fazer? Fácil, tal e qual como fez o Pedro Catita, basta deixar um comentário, colocar questões também aos bombeiros, que eles estão aqui disponíveis exatamente para isso, colocar também questões à Filipa, porque a Filipa também está aqui para elucidar também. Hoje o tema, mais uma vez, salientar que é as chamadas do 112, e agora ia fazer uma perguntinha também a ambos aos bombeiros do Conselho de Espinho, tanto ao Diogo como à Tatiana. Há muitas falsas chamadas. Sim. Nós costumamos ter muitas falsas chamadas, principalmente no que toca àquilo que são as ocorrências de pré-hospitalar no âmbito noturno, naquilo que é, por exemplo, de situações para zonas onde temos festas na praia, festas em bares ou o que seja. Isso acontece muitas vezes, assim como também costumamos ter ocorrências de, por exemplo, tivemos na semana passada associada àquilo que foram os incêndios rurais. Nós também tivemos incêndios rurais aqui no nosso município e chegámos a ter muitas chamadas em que as pessoas nos ligavam porque viam fumo, por exemplo, a sair da zona queimada do incêndio. E isso muitas vezes até acaba por acontecer porque as pessoas, como se costuma dizer, onde há fumo, há fogo. E então as pessoas acabam por associar o ver ali o fumo que aquilo vai ser uma situação de perigo, e quando nós lá chegamos não é uma situação, neste caso, emergente que necessita ali da nossa intervenção. Mas nós costumamos dizer que às vezes mais vale sermos acionados e chegamos lá e não é nada do que não sermos acionados para a ocorrência que seja. Sim, senhora. Filipa. Já liguei o micro. Ou seja, aqui o que eu quero, e acho que é importante nós falarmos, e daí eu estar sempre a falar da chamada 112, antigamente era o 115, certo? Se a memória não me falha, certo? Há muitos anos atrás, 2007, não sei. Agora o 112, lá está. É uma chamada gratuita, está bem? Ok? Por isso, sempre que houver a necessidade, contactem, mas antes de ligar o 112, retirem o máximo de informação, ok? Para que realmente nós próprios
conseguimos ajudar os profissionais que nos estão a atender e a direcionar. Isto porque os bombeiros, como vocês sabem, não é? E aí faço novamente a palavra, os bombeiros não apagam apenas o fogo, certo? Certo. Muito O que é que mais. vocês fazem mais? Eu posso falar um bocado daquilo que é o nosso Corpo de Bombeiros. Para terem uma noção, nós aqui no Corpo de Bombeiros somos uma entidade certificada pela ISO 9001, que é o certificado de qualidade de tudo o que são os seus serviços, nomeadamente serviços financeiros, serviços de quadro de comando, transporte de doentes não urgentes, os serviços da nossa sala de operações e comunicações, a nossa brigada de intervenção permanente, brigada pré-hospitalar, tudo isto são vários serviços nos quais nós somos certificados. Assim como também somos certificados pela DIGERT, que é a entidade que certifica entidades para ministrar a informação. Nós somos certificados em 3 áreas, áreas estas que são associadas à proteção de pessoas e bens, aos primeiros socorros, à saúde e bem-estar social e também à segurança e saúde no trabalho. Nós aqui no Corpo de Bombeiros já somos certificados para a formação desde 2019 ou 2018, salvo erro, e da ISO 9001, neste caso da qualidade, desde 2020. A partir daí... Caso para dizer, parabéns! Obrigado. E a partir daí, todos os nossos serviços são lá está, certificados pela qualidade dos mesmos. E falando, por exemplo, daquilo que é a nossa atividade operacional, nós intervimos em situações, por exemplo, de pré-hospitalar, como já se sabe, situações de incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes e intervenção em situações de matérias perigosas, nomeadamente matérias perigosas como é o caso da gasolina, do gasóleo, derrames nas estradas, incidentes que possam acontecer em âmbito industrial, salvamento em grande ângulo, que é uma das valências que o nosso Corpo de Bombeiros também tem, busca e resgate em estruturas colapsadas, quando se fala em sismos, tsunamis, o que seja, as estruturas como vão colapsar são exigentes no que toca às valências que os operacionais têm que ter. Também temos um dispositivo de salvamento aquático, que é exemplo a nível nacional, que está durante o verão permanentemente localizado na nossa costa. Não é um dispositivo que esteja proposto a uma praia só, é um dispositivo que está para toda a nossa costa marítima e apoia todo o trabalho dos nadadores salvadores, ou seja, existindo qualquer que seja o salvamento aquático em qualquer uma das nossas praias, os nadadores salvadores têm comunicação com os nossos elementos e eles são imediatamente mobilizados para o local dentro da praia que for, via terra e via mar. No mar, através do recurso a uma moto d'água de salvamento, e em terra, com a utilização de uma Moto 4 de salvamento ou então de uma pick-up para poder andar naquilo que é o nosso areal. Neste caso, o nosso dispositivo acaba por ser um exemplo a nível nacional também associado àquilo que vai ser futuramente a formação de salvamento aquático. Formação esta que é, a nível nacional, não existe nenhum polo de formação naquilo que é a Escola Nacional de Bombeiros, e nós neste momento temos uma base de salvamento aquático a ser construída com o objetivo de se tornar um polo de formação a nível nacional naquilo que é a área do salvamento aquático. Neste momento está em termos finais, praticamente, esse polo, e futuramente, penso que já no ano de 2025, iniciaremos atividade formativa no que toca a essa área para, nível nacional, todos os corpos de bombeiros que assim pretendam ter formação dentro disso. Este dispositivo ainda teve o aumento de uma valência no ano passado, em 2023, e terminou agora em 2024, que foi a formação de intervenção em incidentes em águas rápidas, no que toca a situações associadas às cheias urbanas, cheias rurais, o que for, e após essa valência ter sido adquirida para os nossos operacionais, tivemos de imediato, praticamente infelizmente,
2 intervenções para o resgate de 2 vítimas que ficaram desaparecidas em rios, em zonas mais no interior. E isto são Ou seja, Gaspar, sabias desta panóplia? Não, pois não? Pois é. Os bombeiros não é só o fogo. E é importante. E depois, mais no final da nossa entrevista, vou pedir ao Diogo que nos explique melhor como é que quem estiver interessado realmente depois em até tirar formação, e estão novamente de parabéns por serem a nível nacional, isto é muito bom. Sabermos que realmente temos e podemos ter esta possibilidade de informação nas várias áreas, mas depois o Diogo vai-nos explicar melhor para quem estiver interessado ou que depois pretenda tirar formação ou ser bombeiro voluntário. Mas eu queria só aqui dizer uma coisa, ou seja, até um resgate de um animal. Exatamente. Eu falei daquilo que são as ocorrências de maior, mas também temos salvamentos de animais, aberturas de porta com e sem socorro. Por exemplo, temos situações em que acontece algumas pessoas ficarem presas dentro de casa porque se esqueceram da chave do lado de fora e não conseguem abrir, ou exatamente o contrário, ficarem cá fora e os bombeiros no interior de casa, e somos nós que muitas vezes fazemos isso, assim como já temos situações de idas a casas de alguns utentes porque têm algum familiar no interior de casa e não conseguem abrir a porta, algum familiar que caiu de mais idade e que conseguem falar com a pessoa, mas a pessoa não tem condições de se dirigir à porta para abrir a porta. Então nós também fazemos esse tipo de ocorrências, assim como uma simples queda de estruturas. Ainda na semana passada tive uma ocorrência, por exemplo, a queda de telhas do telhado de uma casa. Nós também somos acionados para isso e também neste momento também estamos presentes naquilo que é a intervenção aos ninhos de vespa velutina através do Serviço Municipal de Proteção Civil daqui do município, em que eles detectam e validam a existência dos ninhos e nós, neste caso o Corpo de Bombeiros, fazemos a sua intervenção para conseguirmos terminar com aquele ninho. Então, Diogo, só uma questãozinha, Gaspar, só mais uma. Então, Diogo, por aquilo que eu estou a conhecer, nem todas as corporativas, não é? Nem todas as corporativas de bombeiros têm as mesmas, não é? Ou seja, vocês são certificados, mas não quer dizer que todos sejam para todas as áreas, é isso? A formação de base, aquilo que nós costumamos chamar de curso de formação inicial, que por acaso vamos ter um a abrir na próxima semana. Ouçam, quem quiser tirar... A formação de base é toda com as mesmas valências, ou seja, todo bombeiro que é promovido ao início da sua carreira como bombeiro tem a formação de base toda igual. No entanto, na progressão naquilo que é a sua carreira como bombeiro, pode ter o aumento das valências nas diversas áreas que eu falei aqui, por exemplo, o salvamento em grande ângulo, que é a busca e resgate em estruturas colapsadas, a intervenção em situações de águas rápidas, o salvamento aquático. Tudo isto são valências que depois, a posterior, podem ter formação e intervir no que toca a esse tipo de intervenções. Mas, por exemplo, todos os corpos de bombeiro do país têm essa possibilidade? Não, certo? Têm porque a formação se encontra disponível para todos os bombeiros. Aliás, eu conheço pessoas que não são bombeiras e têm formação naquilo que é uma intervenção em águas rápidas, aquilo que é uma intervenção no salvamento técnico por cordas, só que utilizam noutro tipo de vertentes. O salvamento técnico por cordas, por exemplo, existem cursos que são certificados pela Escola Nacional de Bombeiros, que estão mais associados àquilo que é a intervenção dos bombeiros a nível nacional, mas também existem cursos por outras entidades externas e muitas delas também a nível internacional, que dão formação daquilo que é o salvamento técnico por cordas, mas que possa estar associada a resgate em montanha, segurança no que toca ao trabalho com cordas naquilo que é a construção civil. Tudo isso são formações que as próprias pessoas podem e devem ter acesso,
porque só lhes vai aumentar aquilo que é a sua segurança no seu trabalho corrente. Ou seja, qualquer pessoa que queira, neste caso, intervir numa área mais específica, tem que tirar a formação, não é? Vocês disponibilizam e ficam aptas, lá está, para determinados, não é? Exatamente. Determinados conteúdos. É isso? Nós, neste caso, não certificamos essas áreas, por exemplo, que eu falei, daquilo que é o salvamento técnico por cordas, o PREC, como nós costumamos dizer, da busca e resgate. Não certificamos no que toca a isso, porque vamos tirar essa formação a outras entidades que o fazem. O exemplo, nós tiramos a nossa formação de busca e resgate em estruturas colapsadas, certificámos cerca de 25 a 30 elementos no ano passado, tirámos a formação numa empresa que se chama Escola Portuguesa de Salvamento. Mas nesse curso eu cheguei a ter colegas a tirar o curso comigo que eram espanhóis, que estavam a fazer uma pós-graduação cá em Portugal e estavam a fazer aquele curso associado àquilo que era a sua pós-graduação. Ou seja, não tem que ser meramente bombeiro, não é? Pronto, digamos Exatamente. assim, quem tiver sempre esta curiosidade em aprender e que realmente é mesmo procurar o que, não é? O que, a formação que mais se adequa à habilidade de cada um. Gaspar, já me deixo. Ora, então eu já posso falar, não é? Como estou aqui a fazer o intermediário entre a malta que está a falar, entre os bombeiros e a Filipa, e também a malta que está a assistir. E o Diogo Malta, que está a assistir e muito bem, e está a participar. Eu não sei se o Diogo faz parte da corporação ou não, mas diz que é super orgulhoso da nossa família, dos bombeiros do Concelho de Espinho, orgulho do nosso DSA, nos meus irmãos. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Sim, eu desde já queria aproveitar também para agradecer a mensagem do Diogo aqui na rede. Também aproveitar para lhe enviar um grande abraço, porque ele sabe o porquê e ele sabe perfeitamente que a família dele está cá, por isso ele pode contar connosco, seja quando for preciso. Que esse é o nosso Só uma lema. questão. O que é o Força. DSA? O DSA é o dispositivo de salvamento aquático. Boa. Só para elucidar, fiquei ali na dúvida. Sim, Muito bem. já aproveito, o Diogo também é um dos membros desse dispositivo, do qual eu também faço parte. O Diogo também é um dos meus colegas de equipa. Boa. Ora bem, aproveitando aquela questão que nós estávamos desde o início a falar das chamadas 112, há uma situação que também temos que ter em conta, não é? O sítio onde está a vítima. Às vezes nós temos aquela boa vontade de querer ajudar e colaborar com a vítima, mas às vezes não devemos fazer em certas circunstâncias. Quais serão essas circunstâncias? No que toca à 112, muitas vezes uma das coisas que nós também elucidamos muito a população, principalmente em ações de sensibilização, assim como podemos considerar até esta entrevista, muitas das coisas que nós costumamos elucidar à população é aquilo que é a sua segurança. Porque nós sabemos perfeitamente qual é que é aquele bichinho que uma pessoa fica, como se costuma dizer, de querer ajudar a pessoa, mas às vezes o facto de nós irmos para onde a pessoa está, só vamos estar a colocar a nossa vida em risco, assim como se calhar vamos estar a piorar a situação daquela pessoa. Então às vezes mais vale ficarmos mais afastados e tentarmos acalmar aquela pessoa e informar que estamos a fazer tudo para que as pessoas que têm formação e que têm treino cheguem o mais rápido possível para ajudar, do que estar a colocar a nossa segurança em risco, porque isso às vezes também, nós já tivemos aqui situações do género em que chegamos lá e vamos a contar que seja apenas uma vítima, mas quando chegamos ao local acaba por passar a 2 ou a 3 porque tentaram ajudar e acabaram por se prejudicar. Infelizmente isso pode acontecer e eu não digo que de hoje à amanhã isso não possa acontecer a mim, porque se eventualmente eu vir um familiar meu que está numa situação de aperto e eu estou ali ao lado, eu de certeza absoluta que o meu instinto vai ser chegar o mais rápido possível à beira dessa pessoa. Mas é uma das coisas que nós costumamos dizer muito, mais vale aguardar um bocado e fazer aquilo que temos que fazer no momento e deixar que a cabeça fique um pouco fria para aquilo que é aquela situação e, acima de tudo, pensar primeiro nós, segundo nós, terceiro nós
e depois quem está já numa situação de aperto. Ou seja, a minha colega Tatiana sempre me chamou a atenção. Primeiro avaliar a nossa segurança, certo? Exatamente. E isso é um facto, muitas das vezes o nosso instinto é reagir, mas temos que perceber se estamos em segurança para tal. Ou seja, o primeiro ponto, e a Tatiana nisso, nós já trabalhamos, né, em algumas formações juntas, estávamos sempre a dizer, primeiro tem que avaliar a tua segurança e efetivamente o Diogo ter dito, primeiro eu, segundo eu, fez-me lembrar aqui o discurso da Tatiana para mim, né? Primeiro eu, segundo eu, porque realmente em qualquer momento nós queremos agir, mas temos que avaliar, ou seja, e isto a Tatiana pode-me ajudar, temos que avaliar as circunstâncias, não é? Em causa antes de agir, ou seja, antes de ir ter com a pessoa ou antes de fazer o que quer que seja, temos que ver se realmente há algum tipo de situação que nos possa prejudicar, certo? Certo, e além disso, o CODU é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e aqui a orientação é muito importante na medida em que, face à situação que nós iremos descrever, se eles, de acordo com os protocolos existentes, se eles entenderem, vão nos dar orientações para nós atuarmos naquela situação. Ou seja, tendo em conta a informação que nós transmitimos, podem existir pequenos gestos que nos vão orientar nesse sentido. Daí também, mais uma vez, a importância de transmitirmos o máximo de informação possível. Agora, obviamente que se nós tivermos formação prévia, isso vai facilitar muito mais toda esta questão, porque naquele momento podemos estar em stress, estamos nervosos e até podemos não nos lembrar exatamente dos passos direitinhos, até porque a formação já foi há algum tempo e nunca mais praticamos. Mas com o apoio de quem está do outro lado, com as dicas que nos vão dando, nós vamos acendendo as luzinhas e vamos conseguindo desencadear também a resposta até que as equipas de socorro cheguem ao local. Isto para dizer o quê? Ou seja, que sempre que ligamos e estamos em contacto com a linha, não é? Ou seja, se formos alguém, lá está, que esteja até que percebe, ou seja, temos uma orientação da pessoa, ou seja, é isso, Tatiana, ou seja, o CODU ou qualquer outra linha que seja ativa, ou seja, vão dizendo o que é que nós temos que fazer, é isso que está a dizer, certo? Por exemplo, um caso simples, mas que é complexa a situação. Situações de paragem cardiorrespiratória. Existem muitas pessoas que são certificadas, por exemplo, com o suporte básico de vida, com a desfibrilação, ou seja, a utilizar o choque para aquilo que é a situação. No entanto, essa formação é uma formação que as pessoas têm e se não tiverem a prática, como é, por exemplo, o nosso caso, naquilo que é o nosso dia-a-dia, as coisas vão acabar por falhar na nossa cabeça. E o simples facto de termos alguém ao telefone connosco, nomeadamente aqui o caso do CODU, o CODU tem elementos treinados para nos apoiarem naquilo que é a situação que está à nossa frente através do telefone. Exemplos, nós temos colegas nossos que trabalham no INEM e que já realizaram, por exemplo, entre aspas, um parto pelo telefone. Porquê? Porque apoiaram o familiar naquilo que foi a situação em si que estava a acontecer à frente e o parto ocorreu durante o momento da chamada antes da chegada da ambulância, por exemplo. É verdade. Ou seja, há sempre uma equipa por trás, ou seja, daí não desliguem o telefone, não é? Não, a mais que seja pedido, orientem, não é? Porque tem sempre uma equipa já treinada, não é? Vocês fazem o treino para acalmarem situações de stress e também ajudar, olha, façam isto em situação X, ou, não é? Digo eu, e nos vai ajudar. Porque eu acho que isto, lá está, como em contexto de comunidade, eu acho que as pessoas pensam, lá está, têm esta ideia de ligar e apenas dizem um incidente. Exatamente, sim. Ou seja, vocês do outro lado, treinados, dizem, agora, por exemplo, mobiliza, se calhar vou dizer termos técnicos, não quero, mas se calhar verifique se as vias respiratórias estão desobstruídas, não sei,
Sim, mas, Estou a por dizer. exemplo, numa situação em que nos contactam a dizer que a pessoa está inconsciente, o simples facto de nós dizermos à pessoa, consegue verificar que ela respira? Consegue verificar que o peito da pessoa está em movimento? Só isso já nos diz que a pessoa, se tiver o peito em movimento, significa que a pessoa está inconsciente, mas está a ventilar. Então isso já acaba por modificar o tipo de situação que está a acontecer naquele momento. Ou seja, da outra parte, não tenham receio de ligar, porque da outra parte também vai ajudar no sentido de as questões mais direcionadas para aquilo que vão informar. Ou seja, não precisam de saber tudo e se bloquearem, não é? Porque isto faz parte, mesmo o Diogo falou, e a Tatiana acho que não é, mesmo sendo bombeiros treinados, quando é um familiar, não é? O sentimento é outro e às vezes até nós próprios podemos bloquear e aí temos sempre esta parte, por isso quando dizem que fazem imensas perguntas e que querem é que eles atuem, as pessoas têm a ideia que estão ali a falar e que não estão a atuar e eu quero, e acho que é importante este consultório para perceber que toda a informação que estamos a dar já está a ser atuada, não é? Mesmo em contexto da pessoa estar a informar, vocês já estão a atuar porque temos outras pessoas a direcionar, certo? Exatamente, sim. Os meios podem estar a ser acionados e, ao mesmo tempo, temos alguém a orientar para procedimentos específicos. E lá está, essas perguntas permitem quem está do outro lado ir orientando a pessoa, ir despistando e situações para que possa dar pequenos procedimentos. E há mais um lema que é pequenos gestos salvam vidas. E muito esta questão. Exatamente. Eu até me lembrei aqui de uma questão, porque lembrei-me. Por exemplo, as pessoas. O Isto Nuno é aqui é mais só. um. Mais um. Boa. Aqui uma questão que eu me recordei. Por exemplo, se tratar de uma criança, as pessoas não sabem, não é? Ou neste caso, algumas pessoas não sabem, não é? É normal isto que. Há ambulâncias específicas pediátricas, ou seja, às vezes é importante dizer se é uma criança, se é um adulto, porque depois também é direcionado neste caso, a ambulância em questão, houve MER, já estamos a falar de coisas que se é necessário um médico, se é necessário um psicólogo, se é necessário, não é? E estas Sim. informações é que, e isto é importante, quando nós estamos ao telefone a dar esta informação, as pessoas não estão paradas à espera que nós damos a informação e só depois é que vão acionar. Ok? Isto realmente é algo que eu acho que deve de ser falado e devia de ser falado, e até mesmo em contexto de escola, tudo isso, eu já falei com a Tatiana, realmente é uma informação que devia de ser passada. Quando a pessoa está realmente a dar informação, já estão a atuar outros, não é? E acabam por aqui fazer esta ligação. E é muito importante que as pessoas tenham isso, porque às vezes estão, mas venha, e não é isso que nós pretendemos, não é? Nós pretendemos é que eles nos dêem resposta e nos orientem. Claro. Sim, geral. Nós ficamos aqui. Desculpem só estar-vos a interromper, mas a malta aqui está a participar e isto é bom, a malta também estar a participar. Como vocês viram há pouco, o Nuno Alves meteu os corações lá com bombeiros voluntários do Conselho de Espinho e depois Juntos Mais Fortes, onde é quando for preciso. É isso? Será isso? Depois também temos... Onde e quando for preciso. Exato. Temos também o Cristiano, parabéns pela iniciativa. Juntos somos mais fortes. Exatamente. Continuamos com o Diogo Malta. Suporte básico de vida deve ser uma disciplina no ensino escolar. Peço-vos a vossa opinião, então. Concordo! Cada vez mais, e atualmente eu acabo por ter mais experiência no que toca a isso, porque nós aqui no quartel também nos encontramos dentro daquilo que é um protocolo de colaboração com o agrupamento de escolas Manuel Laranjeira, em Espinho, com a Escola Nacional de Bombeiros e com a Câmara Municipal, em que nós estamos a receber aqui no nosso Corpo de Bombeiros diariamente 2 turmas de curso profissional de bombeiro, às quais, já antes de virem para o curso profissional, por acaso, já tiveram dentro da disciplina, penso que de ciências, aquilo que é a formação de suporte básico de vida. Por isso acho que isso já é um paradigma que está a começar a mudar e cada vez mais tem que ser assim.
e quanto mais cedo se tiver formação, mais tempo vamos ter para utilizar essa formação. Se não utilizarmos melhor, é bom sinal, é sinal que não se passou nada de mal, mas se tivermos que utilizar, pelo menos já estamos treinados e já podemos ajudar naquilo que é salvar muito mais vidas diariamente. E já agora, eu sei o que é o, não é, o suporte básico de vida, mas assim, muito pequenininho para quem não nos entende, o que é o suporte básico de vida? O suporte básico de vida é um algoritmo com uma série de procedimentos que permitem aqui, de alguma forma, numa situação em que encontramos alguém em paragem cardiorrespiratória, ou PCR também soube muito, que é as siglas, permitir manter algum ritmo cardíaco até à chegada dos meios de socorro que depois vão continuar com os procedimentos, nomeadamente o DAE, o desfibrilhador, entre outras questões ao nível de suporte avançado de vida, que já requer outro nível de formação. Só que é muito importante para que tudo dê certo e para que os meios de socorro, quando chegarem, consigam atuar, é muito importante que numa fase inicial alguém que esteja no local consiga desencadear esta resposta, porque se nada for feito até a meios de socorro, até à chegada dos meios de socorro, a verdade é que a atuação pode de alguma forma estar comprometida, porque já se perdeu aqui algum tempo. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas não sabem iniciar o suporte básico de vida e depois compromete aqui toda a atuação. E daí a importância de todas as pessoas saberem fazer suporte básico de vida para que, se algum dia for necessário, consigam iniciá-lo para que depois toda a resposta seguinte seja desencadeada. Isto era algo que o suporte básico de vida, acho que realmente, e concordo aqui com o Diogo Malta, que devia de ser, e vamos na luta com isso, devia de ser uma disciplina, porque realmente, por mais que nós, não é, por mais que nós tentamos, mesmo em contexto aqui do consultório interativo, falar sobre o mesmo, isto tem que ser praticado, isto tem que ser treinado e tem que ser então em contexto de formação. Diogo, vocês têm essas formações? Temos sim, nós cá no Corpo de Bombeiros, neste momento ainda estamos em trabalho para desenvolver ainda mais formações para aquilo que é o nosso público-alvo, nomeadamente pessoas singulares ou entidades, empresas, o que for. Temos disponível através de um protocolo de colaboração com uma empresa chamada Ocean Medical. Temos o protocolo de colaboração com eles para aquilo que é a formação de suporte básico de vida com desfibrilador automático externo, em que, havendo formandos para a criação de uma turma, nós criamos essa turma e essa empresa, que é certificada pelo INEM, dá a formação aqui nas nossas instalações. E depois temos outro tipo de formações, nomeadamente combate a incêndios e evacuação de edifícios, uma formação de 8 horas em que dá noções básicas daquilo que é um fogo, um incêndio e formas de conseguir combater através daquilo que são os meios de primeira intervenção, nomeadamente a utilização do extintor, de uma mangueira em casa, um carretel de mangueira que exista dentro de um edifício, ou também parte daquilo que é o acionamento de meios do socorro, o toque do alarme de incêndio dentro de um edifício, o perceber como é que tudo funciona, está associado a esse tipo de formação. Formação de primeiros socorros, também damos aqui no nosso Corpo de Bombeiros, sendo que normalmente um dos problemas que temos tido passa por haverem poucas pessoas interessadas e então, como nós temos que ter mínimos para a abertura da turma de formação, temos que aguardar que haja mais interessados e só depois é que podemos contactar todas as pessoas para verificar uma data para a abertura daquele curso, por exemplo. Ou seja, eu acho que também, e realmente é importante também esta informação, eu acho que também não há muita informação para a população, não é, para a comunidade, que podem tirar estas formações, lá está, o que se identificar melhor. Por exemplo, eu não tenho DAI, gostava, e é uma informação que está-me a dar o Diogo e nunca se sabe, não é, se vou tirar também essa formação. Ou seja, para se inscrever, vocês têm algum site? Onde é que as pessoas podem procurar? Quais são os cursos? Por exemplo, fiquei mesmo agora impressionada com um curso, por exemplo, de 8 horas, ou seja, é um curso até
rápido, não é? E que acaba por nos dar aqui informação, certo? 8 horas Exato. é um dia. Os nossos cursos, neste caso, por exemplo, o curso de combate a incêndios, nós até temos tido mais afluência daquilo que são entidades e pelas próprias entidades terem dificuldade de colocar cá os seus colaboradores 8 horas inteiras daquilo que é o horário de trabalho, nós também temos aqui a parte da facilidade de ajuste de horários, ou seja, uma formação que seja de 8 horas, em vez de estarmos a fazer naquilo que é apenas um dia inteiro, conseguimos dividir e fazer em 2 meios dias, falando assim. E há aqui sempre esse ajuste que é possível de se fazer. Quanto ao local onde podem, por exemplo, inscrever-se naquilo que são as nossas formações, nós temos um site que é bvconselhospinho.com e nesse site qualquer pessoa consegue aceder àquilo que é a nossa oferta formativa e através do preenchimento de um formulário do Microsoft Office conseguem preencher com os dados básicos e a formação a que se querem candidatar e depois automaticamente, neste caso eu que sou responsável da formação, tenho acesso a isso e tendo turma, irei contactar os interessados para marcar uma data para a realização dos cursos. Então, por exemplo, uma pessoa singular também pode o fazer, não é? Exatamente. Ou seja, não tem que ser uma entidade, não tem que ser alguém que seja da área, mas que realmente pretenda saber mais, não é? E ficar elucidado, pode inscrever-se, não tem que ser necessariamente, não é? Exatamente, não tem que ser uma entidade específica, pode ser uma pessoa singular. Eu acho que muitas das vezes não há esta informação e muitas vezes perguntam onde é que eu posso tirar as formações, onde é que eu posso tirar, não é, o suporte básico de vida, que é aquele que nós conhecemos, não é, os 30 compressões, onde é que nós podemos tirar isso? E há muitas vezes as pessoas vêm-me questionar isto porque realmente ou passam em casa ou a própria família, não é, envelhece e tem algumas situações em que sentem esta necessidade de conhecimento, então nada mais nada menos aceder ao site, certo? E poderem se inscrever, e lá está, neste caso o Diogo, se é né? o que direciona, pode então, vocês estão a conhecer, é só falar com ele, alguma dúvida também falam comigo ou com o Gaspar e nós ajudamos nesse sentido. Mas sim, é importante. Por exemplo, tem alguma idade, ou seja, só adultos ou tem algum programa para crianças? Neste momento, nós a nível de formação externa ministramos apenas a adultos. No entanto, como a Tatiana e eu dissemos no início, nós fizemos parte daquilo que foi uma escola de infantes e cadetes, que neste momento ainda temos ativa cá no Corpo de Bombeiros, e à qual até me dá algum orgulho dizer, eu também sou o responsável maioritário dela. No entanto, o chefe dessa escola de infantes e cadetes foi um dos meus colegas da altura da minha escola de infantes e cadetes. Então há aqui um processo evolutivo daquilo que é a tomada da responsabilidade. Essa escola de infantes e cadetes permite a entrada de crianças entre os 6 e os 17 anos, os 16 anos, sendo que aos 17 anos passam para aquilo que é a patente de estagiário e podem ainda estar na escola de infantes e cadetes, no entanto, abrindo aquilo que é o recrutamento para bombeiro voluntário, se quiserem integrar, integram, não querendo integrar, têm que sair da escola de infantes e cadetes porque é até aí o limite para estarem presentes. Normalmente, sempre que chegam aos 17 anos na escola de infantes e cadetes, querem sempre continuar aquilo que é a carreira de bombeiro voluntário e passam pelo recrutamento, pela nossa recruta, que tem o tempo cerca de 1 ano daquilo que é o seu período na totalidade, em que meio ano é atividade formativa, ou seja, a recruta tem formação para aquilo que são as noções básicas do que é ser bombeiro e aquilo que são as nossas competências básicas, e depois o outro meio ano passa por um período de estágio onde todos os nossos recrutas realizam estágios dentro daquilo que são as nossas orgânicas profissionais e têm uma avaliação final de cada estágio. Essas avaliações irão integrar aquilo que vai ser a sua avaliação final do curso de formação inicial e é essa avaliação que depois irá determinar quem é que ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar naquilo que é a sua progressão para a carreira de bombeiro voluntário como bombeiro de terceira, que é a primeira patente de todas. Ora, muito bem. Isto está muito bom, está a ser muito elucidativo.
mas já passou 1h05. O tempo passa rápido, a gente até diz 1 hora é muito tempo, isto vai demorar. Não, hoje está a passar e está a passar muito bem. Como é hábito no nosso programa, quando chegamos a esta parte, peço sempre aquelas palavras finais, aqueles apontamentos finais. Deixe já a partida também portas abertas para um novo programa, para outro programa, também para a participação de outras corporações também de bombeiros aqui no nosso programa, porque isto é sempre muito importante, elucidar as pessoas, informar as pessoas, para as pessoas também saberem exatamente depois aquilo que é que devem fazer. Não é para depois terem noções, como tivemos aqui, noções básicas e noções mais avançadas, exatamente dos procedimentos a fazer. Por isso, se a Filipa não se importar, peço primeiro aos convidados, então, para que façam esse apontamento final, e deixando também aqui, agradecendo também a toda a gente que participou no nosso programa, como o Paulo Vieira, como o Diogo Malta, e como também outros mais, Cristiano, Nuno Alves, por aí fora. Este é um programa que também vai ficar depois na nossa página da Lamas TV, posteriormente irá também no nosso canal do YouTube, portanto, aproveitem o nosso programa e ia pedir então aos convidados para que dessem essas palavras finais, principalmente a quem assistiu e a quem vai assistir ao programa. Eu gostava Posso fazer de uma tudo. coisa? Exatamente. Tatiana, como voluntária é assim tão fácil, não é preciso ter medo. Como bombeira voluntária, que o Diogo ao dizer formação, as pessoas podem ficar aqui com algum receio, mas não, pois não? Não, e tudo é possível de conciliar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, mas existem muitos outros aqui. No meu caso, conciliei, por exemplo, a questão de ser bombeira voluntária com o meu percurso académico, a estudar em Vila Real. Tinha que fazer trocas, serviço de escala, o que significava que muitas vezes não, sempre. Ao fim de semana, pelo menos uma noite, tinha que estar no quartel a fazer serviço voluntário e conciliar ainda com as formações que são necessárias, a formação contínua, pelo menos, mas outras formações. E depois também na minha fase bombeira profissional, conciliei também com o mestrado. Ou seja, existem inúmeros percursos cá no quartel, de quer estudantes, quer a conciliar com outras profissões. Quando nós gostamos das coisas, conseguimos sempre arranjar um tempo. Há fases em que pode ser um bocadinho mais difícil, mas conseguimos sempre. Há sempre solução para tudo. E agora, para finalizar, vale a pena? Vale, claro que vale. E em contexto de trabalho, em contexto de tudo, por isso, o que eu quero dizer, já vi, e uma coisa aqui o Gaspar não pode dizer que não, realmente vocês têm uma equipa muito unida, percebeu-se aqui pela dinâmica dos comentários, isso é muito bom, ou seja, acabam por ser aqui um bocadinho família, não é? Acabam por estar juntos nesta luta. E acho que deve ser muito gratificante, porque para além de estarem a apoiar, não é? A Tatiana, tenho maior conhecimento da Tatiana, sei que tem o trabalho dela, não é? Diário, e ainda consegue, lá está, para além de ter todo o processo familiar, ainda consegue estar aqui, ainda consegue dar o orgulho e mostrar o orgulho em ser bombeira voluntária e dizer que realmente há essa capacidade e não têm que estar desempregados. Vocês podem realmente, como a Tatiana fez, estar a trabalhar e poder fazer e tirar esta formação. Por isso, Tatiana e Diogo, para terminarmos como o Gaspar disse, considerações finais, o que é que vocês dizem de uma forma assim muito simples a quem nos está a ver e a quem nos vai estar a ver posteriormente, o que é que vocês dizem e aqui implementem o bichinho, como se costuma dizer, para a pessoa procurar e realmente se informar, porque realmente toda a informação que é dada pela vossa formação e por todo o contexto é de extrema importância e várias linhas aqui. Por isso, deixo-vos as considerações finais e depois, lá está, uma próxima. Vamos estar juntos. Eu gostava de deixar aqui 2 desafios. O primeiro, como eu disse, é estruturar realmente uma chamada de um pedido de socorro. Às vezes nunca vou precisar, mas em algum momento vai dar jeito. E lá está, se tivermos essa chamada estruturada, vai facilitar muito mais as coisas. E além disso, é sensibilizar as pessoas para que procurem informação,
Muitas vezes as empresas acabam por dinamizar e as pessoas de alguma forma podem preferir outras, mas isto é um bocadinho como um seguro de vida. Temos, não queremos usar, mas um dia pode ser preciso. E se nós tivermos os conhecimentos, eles estão lá. Pode demorar até que precisemos deles, contudo, há um dia em que vamos fazer a diferença na vida de alguém. E se for um familiar e nós estivermos lá e sentirmos impotentes porque não conseguimos ajudar, vai ser muito mais difícil de lidar com a situação. E agora o Diogo. Da minha parte, só queria também aproveitar este último momento para, em nome do Corpo de Bombeiros, agradecer mais uma vez o convite que nos fizeram para estarmos aqui a falar disto que é a chamada 112, assim como daquilo que é o processo que temos dentro do recrutamento, seja para crianças, bombeiros ou para outro tipo de situações no que toca ao caso da formação. Sensibilizar para, assim como a Tatiana disse, toda e qualquer formação que pretendam fazer, procurem. Se for neste âmbito, sabem que o nosso site, basta escreverem Bombeiros Conselho de Espinho no Google e aparece lá o nosso site e podem, através daí, contactar-nos e depois irão ser contactados para realizar as formações pretendidas. Se for do vosso interesse, futuramente, dia 19 de outubro, iremos iniciar uma recruta. Por isso, havendo interesse, podem contactar o Corpo de Bombeiros e depois irão ter que falar comigo para falarmos aqui do que é o início da recruta e ver se têm capacidade para. Sim, chefe. Bem, eu terminando aqui, eu quero agradecer, lá está, é aquilo que eu digo, nós tentamos sempre passar o máximo de informação e que realmente o consultório seja uma forma simples das pessoas perceberem que há a possibilidade e que não tenham receio de questionar, ok? E que não tenham receio mesmo de contactar. O Diogo está no contexto de formação. Dia 19, não se esqueçam. Se quiserem mais informação, eles também estão aptos para isso. É importante nós percebermos, é importante nós realmente sabermos as ideias bases, mesmo que não seja um contexto em contexto de trabalho e em contexto familiar, não é? Pode ser em qualquer contexto, mas quero agradecer, neste caso, a Tatiana, que conheço, o Diogo conheci hoje e até foi um prazer. Muito sucesso, estou a ver que os bombeiros do Conselho de Espinho, lá está, estão a evoluir bastante em tão pouco tempo, não é? Falámos aqui em 2019, 2023, 2024, bem, isso é muito bom, a nível nacional também, e quero-vos dar os parabéns. Diga, não percebi. Falando que também é o Corpo de Bombeiros mais jovem do país, da fusão de dois corpos de bombeiros a nível do município. Isso é muito bom, ou seja, bombeiros jovens e bom, acho que tem tudo para dar certo e dou os parabéns realmente porque não tinha este conhecimento de todas estas vertentes e eu própria fiquei elucidada e é este também o objetivo de eu vos fazer entrevista para também, quando me questionarem, saber direcionar e saber a quem questionar, porque realmente é muito importante isso, por isso eu agradeço e qualquer questão, disponham todos. E mesmo aqui ao Gaspar, apesar do Gaspar, né, também pode nos direcionar, não é, Gaspar? Ora, nem mais, posso direcionar, sim, senhora. Ora, também queria-vos agradecer terem aceito o convite de estarem cá hoje. Hoje está a Corporação de Espinho, amanhã estará a Corporação também de outro lugar. Seja de Santa Maria, de Aveiro, não é? Calma. Sim, calma. Eu estou a falar que temos portas abertas para as várias corporações existentes aqui na nossa zona. Seja Espinho, que é nossos vizinhos, seja o Conselho da Feira, ao qual nós pertencemos, seja também a mais abrangente, a Aveiro, e até, quem sabe, até aos nossos vizinhos também do Porto, porque não? Isto tudo também, temos portas abertas exatamente para todos. Ora, agradecer então a vossa presença aqui hoje. Ficamos a saber mais um pouco disto das chamadas do 112, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Temos é que ter um bocadinho mais calma, relaxar, pensar um bocadinho para ver, analisar toda aquela situação onde estamos. Às vezes é melhor exatamente ver o que estamos a fazer, ver onde é que estamos inseridos, o que é que estamos, e depois aí telefonar e dar todos os dados corretos. Bem, da minha parte, quero-vos desejar a continuação de uma boa semana.
tanto a vocês, aos convidados, tanto também à Filipa e quem aí esteve a assistir ao nosso programa e que ainda vai assistir ao programa também. Já sabem, aqui na Lamas TV, uma vez por mês, o consultório interativo está aqui para vos elucidar muitas coisas sobre a saúde. A todos vocês, um grande abraço e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.